para começar, a primeira coisa, quando a gente fala lá de planejamento, o que eu tenho que ter digamos, o que é o principal ponto de partida para um bom planejamento? É a interpretação de desenho, tá? Por quê? Porque no desenho vai estar descrito todas as informações e tudo aquilo que eu preciso, né, para usinar a minha peça, tá? Então, quando a gente tem o desenho técnico, é nesse cara que a gente vai achar tudo aquilo que vai precisar executar, que vai precisar fazer para que a minha peça saia com qualidade. Tá? Então, da matéria-prima até tolerâncias dimensionais, devem estar tudo especificados no desenho. Beleza? O desenho ele é imprescindível, uma boa interpretação de desenho é imprescindível aí para para uma boa usinagem, beleza? Então, eu vou trabalhar com vocês o planejamento desse cara aqui, né, que é o eixo, beleza? E Ô, durante professor, esse... Pode falar. não abriu sua tela aqui para nós. Ah, não Só abriu? tá. Espera aí. Não. Acho que eu não... Deixa eu compartilhar lá, foi mal, esqueci. Então, vamos lá. Não está indo? Aí, agora foi. Então, ó, o que a gente vai trabalhar é basicamente esse cara, a princípio, tá? Eu vou fazer com vocês o planejamento dele, do começo ao fim, então desde a matéria-prima até a peça pronta lá no final, e aí depois, no decorrer aí, eu vou pedir para vocês me enviarem tanto esse planejamento, a adequação desse planejamento, conforme vocês executaram, ou o que eu passei aqui, e das duas arruelas, tá? Das duas buchas, perdão. Né? Então, basicamente, o projeto inicial seria esse cara aqui. Né? Então, é em cima desse projeto que a gente vai fazer o planejamento para as 3 peças. Então, esse conjunto é um conjunto que vocês vão estar usinando aí no segundo período, quando vocês entrarem na parte de tornearia, tá? Então, onde a gente tem aqui, né, a peça número 1, né, peça número 2 e peça número 3. De acordo com a legenda, então, se a gente pegar lá, ó, peça número 1, né, peça número 1 aqui é o eixo, beleza? Então, peça número 1 é o eixo, que é esse cara aqui. Peça número 2, a bucha lisa, que é esse cara aqui. Tá? E a peça número 3, a bucha roscada. Né? Opa, falhou. Oh, carambas. Que é esse carinha aqui. Então, peça número 1, o eixo, peça número 2, a bucha lisa, e a peça número 3, né, a bucha que é a bucha roscada, tá? Como tarefa, eu pedi para vocês executarem o planejamento das 3 peças. A mais complexa, a mais complicada de todas, seria a peça número 1, que é a que a gente vai fazer hoje. As outras duas são um pouco mais simples, né? Menos operações, menos ferramentas, tá? São mais tranquilos, beleza? Então, o primeiro passo que a gente tem é sempre analisar o desenho. Quando a gente fala em analisar o desenho, pessoal, não é focar, o que tem nesse desenho? Tem uma perspectiva aqui embaixo, né, que é o desenho da peça tridimensional. Eu tenho mais um detalhe aqui, que seria uma vista auxiliar A, que está me indicando aqui em cima, ó. Seria eu olhando, né, conforme essa flechinha aqui em cima, beleza? E eu tenho a vista principal do desenho, né, que seria a vista, normalmente a gente trabalha como vista frontal. Opa, escapou de novo. Que seria, caramba. Aí, agora vai. Então, eu tenho aqui a vista principal do desenho, tá? Quando a gente fala em desenho técnico, o desenho técnico ele não é só as vistas do desenho, galera. Existem coisas, por exemplo, que eu não consigo reproduzir no desenho, que eu posso pôr como nota, né? Aqui embaixo, aqui, ó, a parte de nota, ou que eu posso pôr na legenda aqui embaixo. Tá? Então, todas aquelas informações
que eu não consigo pôr no desenho da peça, vai estar onde? Vai estar ou como nota no desenho, ou vai estar na legenda, beleza? Então, quando a gente fala em analisar o desenho para fazer um planejamento de usinagem, eu tenho que analisar a folha como um todo. Ah, o desenho da minha peça, o principal, a vista principal é essa. Beleza. Tá, mas eu tenho uma vista auxiliar, eu tenho uma perspectiva e eu tenho anotações como nota e como legenda na minha peça. Então, eu tenho que fazer essa análise global do desenho para que eu consiga fazer um bom planejamento. Tá certo? Então, quando a gente começou a falar de planejamento, na aula de ontem, o que a gente colocou como sequência aí para a gente estar iniciando esse planejamento? Deixa eu pegar lá. Então, a sequência do planejamento, basicamente, seria o quê? Primeiro, com base na minha peça, determinar o quê? Determinar processo. Qual máquina eu vou trabalhar ou quais máquinas eu vou trabalhar, se essa máquina, de acordo com a peça, de acordo com o lote, se ela é CNC, se ela é convencional, então, de acordo com o tipo de fabricação que eu preciso fazer, eu vou determinar o processo. Beleza. Determinei o processo, vou determinar instrumentos que eu vou estar utilizando, instrumentos de medição, vou determinar acessórios e vou determinar possíveis ferramentas, né? Na lista de planejamento, as ferramentas, naquela folha que eu passei para vocês, a gente já coloca na sequência de usinagem, beleza? Determinei, então, processo, determinei ferramenta, instrumentos, vou determinar os parâmetros de cortes e cálculos necessários para essa peça, e, no final, eu vou determinar a melhor sequência, que seria fazer o quê? Pegar esse desenho, imaginar essa peça desde o bruto, ou seja, desde que eu tenha lá, ó, essa peça maciça aqui em cima, né, não tenha o desenho dela na forma com que está, que seria o formato final. Então, desde o início, qual seria o processo que eu trabalharia esse cara? Desde o maciço, desde o bruto, até eu chegar nesse desenho final, até ela ficar conforme está aqui na perspectiva. Tá? Seria eu colocar isso em ordem. Né? Qual seria a ordem que eu trabalharia nesse cara aí? Ué, cadê o professor? Voltei. Desculpa aí, pessoal. Acabei sem querer fechando a janela do Teams em vez de fechar a que eu queria. Espera aí, deixa eu só organizar aqui de novo. Iniciar. Retornar a gravação. A gravação já tá rodando, né? Então, vamos lá. Beleza. Aí, vamos embora. Então, recapitulando, né? O planejamento de usinagem, seguindo aquele passo a passo, seria basicamente eu fazer o quê? Eu imaginar essa peça saindo do estado bruto, né? Como a gente tinha nesse caso aqui, né? Então, ela saindo do estado de matéria-prima, de estado bruto, tá? Até eu chegar na minha peça final. Deixa eu... A minha tela está compartilhando com vocês já, né? Tá. Então, Sim, beleza. tá Então, aparecendo. basicamente, beleza. Então, seria basicamente eu sair desse cara para chegar no meu produto final, para eu chegar na minha peça, tá? Então, o primeiro passo, analisando o desenho, qual é a forma predominante da peça? Né? Para eu começar a pensar em processo. Então, normalmente, quando a gente começa a pensar em processo, eu preciso saber qual a forma predominante dela. Então, se eu analisar esse meu desenho aqui, ó, né, eu tenho como forma predominante o quê? Pela simbologia, ó, diâmetro,
tá? Diâmetro, 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 outro diâmetro lá. Muitas vezes, muitos desenhos, os caras eles não mostram essa perspectiva aqui. Então eu tenho que me atentar a essa simbologia, tá? Se eu não tiver perspectiva, esse símbolo indica o quê? Que é um corpo cilíndrico. Então quer dizer o quê? Corpo cilíndrico aqui, 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 né? Aqui também cilíndrico e a ponta cilíndrica. Ou seja, a geometria dela é predominantemente cilíndrica, tá? Ou seja, qual máquina eu vou utilizar para trabalhar esse cara? Predominantemente no torno. Então eu sei que eu vou ter operações de torneamento, né? Torneamento externo, a maioria, né? Tenho aqui duas furações de centro, então eu sei que eu vou precisar de brocas de centro, né? E tenho aqui, na minha vista auxiliar A, um canal de chaveta. Canal de chaveta, esse perfil de canal consigo fazer no torno? Difícil. Não vou dizer que não dá, até dá, mas é engenharia de momento ali, a famosa gambiarra, não é o ideal. Tá? Mas dá para fazer. Em último caso ali dá para fazer. Mas é gambiarra. Então eu tenho lá um canal de chaveta e tenho uma engrenagem, beleza? Então são aí predominantemente o perfil da minha peça. Tá? Outra informação importante que eu vou precisar analisar o desenho. Material dessa peça. O que eu tenho de informação dessa peça na legenda? Então, o item 1, o nome dela é o eixo, quantidade de peças. Então, preciso de uma peça só. Seria aí um eixo para reposição, de repente, de uma certa manutenção, alguma coisa. Então, preciso de uma peça apenas. Qual é o material dela? É um ABNT 1020. Então, é um aço 1020, de diâmetro 1,5 polegadas por 157. Aqui, essa 1,5 polegadas por 157 está me indicando o quê? Nessas informações da legenda, eu posso pôr diferentes tipos de observações. Nesse caso, né, ele colocou aqui o quê? A dimensão primária. O que é essa dimensão primária? Seria a dimensão do material bruto. Tá? Então, eu sei que minha matéria-prima, ela é de aço 1020, ela vai vir no diâmetro de 1,5 polegadas por 157 milímetros. Beleza? Analisando o desenho, então, a gente tirou aí algumas informações, né? Vamos pôr essas informações lá no planejamento. Sempre que a gente vai fazer um planejamento, quanto mais detalhado for, tá? Detalhado que eu digo assim, é com informações precisas, informações importantes, tá? Não é encher linguiça, galera. A peça vai ter uma engrenagem com espessura de 16 milímetros. Não é para ficar enchendo linguiça. Informação precisa, um detalhamento do desenho que a gente vá utilizar ela para alguma coisa, beleza? Então vamos lá. Ó. Eu passei essa folha de planejamento para vocês e eu vou fazendo nela, tá bom? Então vamos lá, a peça que a gente vai trabalhar é a peça 01, né, que é o eixo, beleza? Qual é o material dessa peça? Então, lá no desenho, a gente viu que o material dela é um aço ABNT 1020. Então, um aço 1020, dimensões de diâmetro lá, vamos inserir lá, diâmetro 1,5 polegadas, 1,5 polegadas, deixa eu... por 157 milímetros. 1,5 polegadas, pessoal, se eu converter em milímetro, que é o que a gente está habituado, quanto que é o valor da polegada? 25,4 milímetros. Eu convertendo ela, então 1 polegada seria 25,4 mais meia polegada, mais 12,7. Então 25 com 12, 37, 38,1 milímetro. Seria mais ou menos, o material viria nessa dimensão, beleza? Então, a peça que eu vou trabalhar é o eixo, o material
aço 1020, diâmetro de 1,5 polegadas por 157, tá? Quantidade seria uma peça, então a gente vai trabalhar com quais máquinas? Pelo que a gente analisou no desenho, então eu tenho lá um perfil essencialmente torneado, tá? Então a peça vai ser executada na sua maioria no torno e duas operações de fresadora, que seria o canal oblongo, que é esse cara aqui, né, o canalzinho de chaveta, e a engrenagem, né, depois dela torneada, no diâmetro certo do cilindro, tá? A gente vai abrir os dentes aqui na fresadora. Tá? Então, vamos lá. Então, lá, a peça vai ser essencialmente torneada, né? Então, com operações posteriores na fresadora. Ou seja, eu começo no torno e termino ela na fresadora, beleza? Aqui eu já determinei o quê? Já determinei processo. Então, eu já sei pelo desenho que eu vou tornear essa peça. A hora que tiver todos os diâmetros prontos, vou levar ela para a fresadora para a gente fazer a abertura da chaveta e dos dentes da engrenagem. Tranquilo? Próxima informação que a gente vai precisar é quais seriam os acessórios necessários para eu fazer essa usinagem. Lembra lá que eu falei? O planejamento serve para quê? Para que eu chegue na máquina com tudo pronto, né? Seria basicamente um planejamento também para quem trabalha aí com produção, quem trabalha na área de plásticos, tem muito isso, setup, né? Para eu diminuir o meu tempo de setup, para eu não precisar, por exemplo, puta, cheguei na máquina, vou começar a tornear, minha ferramenta está aqui, esqueci do paquímetro. O cara sai, vai lá buscar o paquímetro e volta. Não. O ideal do planejamento é a gente chegar com tudo zerado, né? Só ligar a máquina e começar a tornear. Beleza? Então vamos lá. Como que eu determino os instrumentos de medição que a gente vai que eu vou utilizar na usinagem? Tudo vai depender o quê? De um cara que a gente chama de tolerância, tá? Qual é o campo de tolerância que eu tenho para a usinagem? O que é o campo de tolerância? A variação para mais e para menos, tá? Por norma não, né? Digamos, por indicação de fabricantes, Mitutoyo, por exemplo, o ideal é que o meu instrumento ele me dê uma exatidão dimensional de campo de tolerância divididos por 10, tá? Nossa, esse 10 está lasanha, né? Então, campo de tolerância divididos por 10. Então, o meu instrumento de medição, ele tem que ter uma aproximação, uma leitura mínima do campo de tolerância divididos por 10. Vamos supor lá, eu tenho campo de tolerância de 1/10. Tá? Quer dizer o quê? Que eu posso trabalhar aí com um instrumento que me dê uma leitura mínima de 1 divididos por 10 de 1/100. Tá? Não, meu campo de tolerância eu posso variar para mais e para menos. Então, não é 1/10. Eu posso variar para mais 1 e para menos 1. Ou seja, o meu campo de tolerância é de 0,2. Né? Se meu campo de tolerância é de 0,2, o ideal é que meu instrumento tenha aí uma aproximação de até 0,02. Tá? Seria a leitura mínima. Isso é o ideal. Geralmente, o que a gente adota, né, como mínimo seria meu campo de tolerância divididos por 5. Então, se eu tenho um campo de tolerância de 1/10, eu poderia trabalhar aí com um instrumento de aproximação de 0,02, um paquímetro 0,2, por exemplo. Né? Se eu tenho o campo de tolerância ali de 0,05, poderia trabalhar aí com um instrumento com aproximação de até 0,01, que é o caso do micrômetro. Isso é indicação das empresas que são fabricantes do instrumento de medição. Por que isso? Porque todo instrumento de medição tem um erro de medição admissível, tá? Então, o instrumento ele nunca é zerado, o zero efetivo não existe.
né? O instrumento ele é calibrado no metro padrão, então ele tem uma calibração que chega o mais próximo do zero possível, tá? Mas não que ele esteja zerado, ele tem o que a gente chama de erro admissível, que é uma tolerância aceitável para a variação do instrumento, tá? E devido a isso, a gente toma como norma para prática, né? Fazer o quê? Eu tenho que ter um instrumento de medição que meça uma aproximação inferior à minha tolerância. Ah, professor, como assim? Cara, se eu tenho 1/10 de tolerância, o meu paquímetro tem que me possibilitar a medição de centésimos. 5 centésimos, 2 centésimos, que é o caso dos paquímetros. Então, quando eu tenho aí até 1/10 de tolerância, o paquímetro ele é aceitável, tranquilo. Quando eu tenho um campo de tolerância inferior a 1/10, quando eu caio aí para 5 centésimos, 2 centésimos, aí eu entro com outro instrumento de medição, que é mais preciso, que é o micrômetro. Beleza? Daí tem o cara que vai perguntar assim, ah, professor, mas e o paquímetro digital? Cara, o paquímetro digital, quando o cara sabe usar, né, ele até garante uma medição mais precisa do que o analógico, tá? Mas quando o cara sabe usar, por quê? Porque no digital a gente acaba achando medida. Então o cara vai pôr na peça lá, ah, tá com, minha medida é 10, tá com 10,12 no digital. Puta, mas a tolerância é de 1/10. O cara dá aquela apertadinha, puta, caiu na tolerância, tá zerado. Então, se o cara souber usar, beleza. Mas não, ele não é mais preciso do que o micrômetro, beleza? A função do digital é facilitar a leitura. Então, ela elimina, por exemplo, o erro de paralaxe, o erro de interpretação do nônio do paquímetro, mas não que ele seja mais preciso do que o micrômetro, né? Ele não é mais preciso do que o micrômetro, beleza? Então, vamos lá, vamos determinar quais as tolerâncias que eu tenho aqui para eu determinar os instrumentos de medição que eu vou trabalhar. Então, primeiro ponto, no meu desenho ele tem 2 tipos de tolerância. Eu tenho uma tolerância em medidas abertas, que a gente chama de tolerância geral. O que é tolerância geral? Ó, todos os comprimentos, alguns diâmetros, a maioria, nenhum deles tem uma tolerância explícita na cota, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar a tolerância que a gente chama de tolerância geral. Normalmente, ela vem aqui, ó, como nota. Então, existem aí diversos desenhos que têm como tolerância geral, mais ou menos 1/10. A tolerância não especificada, mais ou menos 1/10. Tolerância não especificada, mais ou menos 5 centésimos. Aqui não. Aqui o cara já falou, não. Essa tolerância eu quero conforme NBR ISO 2768F. O que é isso? É uma norma de especificação para tolerância de acordo com o dimensional, tá? Então eu preciso consultar essa norma ou consultar essa tabela para eu saber qual a variação que eu tenho de dimensional para esses diâmetros aqui. Então, isso é fácil. Hoje em dia, para quem sabe usar, né? Para não ficar procurando só bobeira, o Google é uma puta de uma ferramenta. Então, se eu pegar lá, ó, no Google, eu acho essa tabela, né? Essa tabela já é a tabela de NBR, né? Tabela de tolerâncias da NBR. Então, se eu analisar lá, ó, o mesmo esquema de leitura de tabela que eu falei para vocês, ó. Então, acima de e até tanto. Então, se eu tenho uma medida lá de 2,5 ou até 3 milímetros, né? A classe que eu quero, a designação é a F, né? Então eu quero lá mais ou menos 5 centésimos. Quer dizer o quê? Que toda medida que tiver entre esse valor e esse, vai ter essa tolerância para F, vai ter essa tolerância para M, vai ter essa tolerância para C, e assim consequentemente, beleza? Então, se eu analisar o meu desenho lá, ó, meus diâmetros, né? Diâmetro de 12, diâmetro de 16, 36, opa, aqui já é outro caso, pera lá, 22, 20, 18, 14. Então, para todos os diâmetros, eles estão compreendidos entre
12 e 36. Então, vamos ver lá na tabela de novo. Então, lá, ó, de 6 até 30, eu vou trabalhar com 1/10. Então, quer dizer o quê? A minha tolerância pode variar para mais ou menos 1/10. Tá? E a de 36, né, para mais ou menos 15 centésimos. Então, meu campo de tolerância vai estar para mais e para menos 1/10 e para mais e para menos 15 centésimos no caso do diâmetro maior. O mesmo se aplica para os comprimentos, tá? Então, comprimento daqui até aqui, né? Daqui até aqui. Para cada corpo aqui eu tenho um comprimento, então o mesmo se aplicaria para os comprimentos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu de onde foi tirada essa tolerância ou não? Aos Sim. poucos eu estou entendendo. Estão entendendo? Podemos tocar o barco, então? Pode. Então, vamos lá. Bora lá. Se a gente analisar o desenho, ó, eu tenho uma outra cota com uma medida um pouco diferente. Ó. Eu tenho lá o diâmetro de 24G6. O que quer dizer esse 24G6? Então, eu sei que é uma peça cilíndrica, com a medida de diâmetro 24. Esse G6 aqui, galera, é o que a gente chama de tabela de ajuste ISO. Tá? Então, ele é um ajuste ISO. É Professor, Diga. esse G6 aí, ó, esse 24 G6 que o professor está se referindo aí, na tabela ISO, é a mesma situação daquele, quando a gente vai fazer um furo tipo um H7? Exatamente, a mesma coisa. Ah, beleza, A, então. a diferença é o quê? Que quando eu trabalho com eixo, eu tenho a variação em uma determinada tabela. Quando eu trabalho com furo, eu tenho a variação em outra tabela. Entendeu? Então, quando a gente fala em ajustes, ajuste ISO, é o formato que eu quero que essa peça ela monte, ela encaixe. Por exemplo, um rolamento. Um rolamento tem um ajuste N6, K6, né? Por quê? Porque eu preciso de um ajuste, uma montagem levemente forçada. Ela não pode entrar deslizante. No caso desse eixo G6 ou furo H7, eu preciso de um movimento deslizante sem folga. Né? Então, é para esse tipo, para a forma de ajuste de montagem, é que eu uso esse tipo de tabela. E o mesmo esquema que a gente consultou a norma, né, se eu for lá no Google e procurar, ó, então eu achei lá, ó, aqui, ó, tabela de ajuste para eixos para tolerância ISO, né, tolerância ISO ABNT, tá? Essa tabela, deixa eu ver se eu acho uma maior aqui. Então, essa tabela, na verdade, são várias tabelas, pessoal. Existem aí várias classes, né, de ajustes, várias classes de dimensões. Por exemplo, para eixo. Se eu pegar essa daqui, ó, vamos entrar nesse cara aqui, ó. Isso daqui é para baixar, não, volta. File. Vamos pegar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho lá, ó, D8, D9, D10, E6, E7, E8, E9, H5, H6, H7. Isso daqui para eixo. Então, eu vou ter uma classe para eixo e vou ter uma classe para furo. Tá? Normalmente, os afastamentos são o que a gente chama de discordantemente... discordantemente, não. Inversamente proporcional. Perdão. Ou seja, se para eixo ele está para mais, para o furo ele vai estar para menos. E vice-versa. Por exemplo, se eu pego lá um ajuste H7, ó, que é um ajuste comum que a gente trabalha, para furação ele é para mais. Se eu pegar o H7 para eixo, ele é para menos. Tá? Então, vai depender muito da tabela que eu estou utilizando. E o que vai me dizer isso? Aquela informação no desenho.
Então, se eu pegar lá no desenho, eu tenho lá, ó, G6. Como que eu sei que é para eixo, além, lógico que ele está numa cota de eixo, né? Porque existe uma diferença na ISO que é a seguinte, letra maiúscula. Então, se eu tivesse assim, ó, G6, né? Letra maiúscula é para furo, tá? Letra minúscula, G6, é para eixo. Então, sempre que você pegar uma tabela ISO, vai estar dessa forma. Se ela tiver com letra minúscula e o número é eixo, se ela tiver com letra maiúscula e o número é furo. Beleza? Então, vamos procurar lá, ó. Opa, file, aqui é o calendário de vocês. Vamos procurar lá, eu preciso da G6, né? Aqui, ó. Então, G6 é a mesma que eu estava. Deixa eu abrir ela aqui. G6, a dimensão lá é 24 G6. Mesma coisa. Primeiro eu pego aqui, ó, o diâmetro do eixo. De 10 a 18, 24 está entre 18 e 30, tá? Vou lá para a tolerância que eu tenho, ó. G6 de menos 7 a menos 2 centésimos. Ou seja, eu tenho que trabalhar com um instrumento que me dê uma precisão menor do que 2 centésimos, tá? Então, nesse caso, eu não posso trabalhar com um paquímetro, eu vou ter que trabalhar com micrômetro, beleza? Então, para essa medição aqui, eu vou ter que obrigatoriamente usar um micrômetro, tá? Para todas as outras, o paquímetro me atende. Então, vamos lá no nosso planejamento. Então, vamos lá, instrumentos de medição. Nossa, tudo errado a escrita. Então, vou trabalhar com paquímetro. Vou trabalhar com micrômetro. E como eu estou trabalhando no torno, pessoal, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com outro cara que a gente chama de relógio comparador. O que é o relógio comparador? Ele é um instrumento aí de aplicação variável, eu posso trabalhar com ele em diversos tipos de aplicações diferentes, tá? Mas no torno, propriamente dito, normalmente a gente trabalha com ele para fazer o zeramento da peça. Então, cada vez, comecei uma usinagem, por exemplo, precisei tirar essa peça da placa, para eu conseguir centrar ela de novo, para ela não ficar pulando, né, eu passo o relógio comparador, que é para fazer o zeramento dela. Então, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com o relógio comparador. Beleza? Então, já determinei lá processos. Quais processos? Quais máquinas? Fresadora, torno primeiro, depois fresadora. Acessórios, ferramentas e acessórios. A gente já falou que vai ter que trabalhar com instrumentos de medição. Paquímetro, micrômetro, relógio comparador. Tá? Porém, se eu analisar a peça aqui, ó, eu vou ter que trabalhar com mais dois acessórios. Dois não, com mais um acessório, perdão. Na fresadora, como que eu vou fazer para fixar esse cara na fresadora para fazer os entalhes aqui dos dentes da engrenagem e fazer o canal? Eu não consigo fazer esse entalhe de dente e esse posicionamento a 90 graus ali do canal para fazer esse cara e esse cara aqui, eu não consigo trabalhar com ele fixo na morsa. Como que eu vou fazer para ter a divisão correta ali? Eu vou precisar de um acessório que a gente chama de cabeçote divisor. Está naquele material que eu passei para vocês, acho. Eu vou dar uma pesquisada certinho, vou reler aquele material, ver se eu passei ou não. Mas a gente vai abordar isso daí um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente vai precisar, para a fresadora, para fazer esses caras aí, a gente vai precisar de um acessório que seria o cabeçote divisor.
que ele é um cabeçote aí semelhante ao do torno, tá? Ele vai ter uma placa, ele vai ter um sistema ali que a gente vai pôr ele em cima da mesa, uma placa, onde eu prendo a peça, coloco o contraponta para eu poder fazer a engrenagem, fazer divisões equidistantes ali. Então, como acessório, vamos trabalhar com o cabeçote divisor, beleza? Então, determinamos já. Vamos voltar lá. Determinei processo, determinei instrumento de medição e acessórios, tá? Agora eu vou determinar o quê? Qual seria a minha melhor sequência e as minhas ferramentas. As melhores ferramentas que eu vou ter para trabalhar esse cara, beleza? Como a gente conversou na aula passada, a questão de, professor, qual que é a melhor ferramenta? Qual é a melhor... Cara, o ideal, falar assim, estou no mundo do conto de fadas, é eu trabalhar sempre com metal duro, beleza? Por quê? Porque o metal duro eu vou ganhar em qualidade de acabamento, vou ganhar em tempo de usinagem, porque eu ganho em rotação, e eu ganho em durabilidade da minha ferramenta, tá? Eu não preciso ficar reafiando, coisa do gênero. Trocou ali, o setup é mais rápido, lenha. Porém, contudo, no entanto, todavia, é bem mais caro. Né? Então, conforme eu pedi para vocês, eu vou planejar também com a realidade que a gente tem lá no Senai. Tá? O que é a realidade que a gente tem no Senai e em grande maioria das indústrias por aí? As ferramentas de desbaste, pastilha para torneamento interno, pastilha para torneamento externo, cabeçotes para fresamento. Então, são todos pastilhados, são metal duro. As ferramentas de uso comum, macho, alargador, broca de centro, brocas normais, todas em aço rápido, beleza? Então, a gente vai trabalhar com metal duro para pastilhas, né, tanto de torneamento externo quanto interno, quanto para fresamento, cabeçote fresador, e as outras ferramentas todas em aço rápido, beleza? Então, vamos lá. Analisando esse cara aqui, ó. Né? Então, imagine o seguinte, meu desenho vai sair bem falhado, que meu mouse aqui está bem ruinzinho, tá? Então, vamos imaginar lá, eu tenho uma peça com 38 milímetros, né? Como que eu sei que ela tem 38? Está lá na legenda lá, ó. Tá? Um pouquinho maior no comprimento, com 157, e eu quero fazer ela virar esse cara que está aqui no meio. Tá? Então, a primeira coisa é o quê? Aquilo que eu comentei. Cara, eu tenho esse material, né, que está em vermelho aí, e preciso fazer com que ele vire esse cara que está aqui no meio, eu tenho que pensar de forma lógica. Beleza? O que é a forma lógica para eu usinar qualquer peça? Primeira coisa, é eu ter uma face de referência. Quando esse material ele vem de um corte, de uma forja, de uma laminação, o que acontece? Ele vai estar com a superfície imperfeita ainda. Então, sempre eu começo por um faceamento básico. Né? Sempre não, né? Mas na grande maioria das vezes, 99% dos casos. Existem alguns casos aí que a gente acaba precisando, primeiro, fazer, de repente, um furo de centro para conseguir facear a peça. Mas são casos esporádicos. Tá? Maioria das vezes, a gente vai começar faceando ela, tá? E depois, sim, furo de centro e partimos dessa face. O faceamento ele serve para criar uma face de referência para os comprimentos, né? E um alinhamento ali para a gente ter um furo de centro bacana, um furo de centro legal. Beleza? Então, vamos determinar lá. Eu tenho a minha peça aqui, meu material bruto. Eu vou falar que esse cara aqui, né, é meu lado A, tá certo? E esse cara aqui é meu lado B. Tranquilo? Aquilo que eu comentei com vocês, pessoal. Não existe assim, é uma regra fazer do jeito que eu vou fazer aqui. Isso que eu vou passar para vocês de planejamento é que, no meu ponto de vista, no que eu tenho de conhecimento, seria a melhor forma para a gente iniciar o trabalho dessa peça sem perder tempo e sem perder qualidade, tá? O que eu preciso levar em consideração quando eu estou usinando uma peça no torno, na fresadora, seja lá onde for? Fixação,
tá? Então, eu tenho que buscar sempre a melhor fixação possível. Então, eu posso fixar lá por 10, 15, 20 milímetros, assim como eu posso, muitas vezes, fixar por 3, 4 milímetros, tá? Segura, segura. Ela vai prender, só que, lógico, quando eu estou com menos material, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. Então, sempre buscar a melhor fixação possível e sempre buscar a melhor qualidade possível da peça, tá? Então, vamos pensar assim, né? Então, sempre que eu vou pôr como nota lá no planejamento, que esse planejamento eu vou enviar para vocês depois, tá? Então, lá, ó, né? Para iniciar o planejamento, sempre pensar no quê? Melhor, buscar sempre a melhor fixação, tá? Beleza? E quando eu digo possível, pessoal, não é que ela tem que estar mais para dentro da onde, cabeçote? Ah, tá lá em cima. Então, buscar sempre a melhor fixação, não é que ela tem que estar o máximo possível para dentro da placa. Não. Pelo contrário. Eu posso, muitas vezes, trabalhar com uma peça fixa por uma extremidade pequena, por uma parte pequena. Porém, eu vou estar trabalhando, no caso do torno, com contraponta, no caso da fresadora, vou estar dando um passe um pouco mais leve para não arrancar ela da morsa, tá? Eu vou buscar a melhor fixação possível, pensando na geometria final da minha peça. E pensando também, né, buscar sempre a melhor qualidade da peça. Tanto dimensional, né, quanto geométrica. Beleza? Por que eu digo geométrica? Pessoal, professor, a dimensional é tranquila, é só eu tomar cuidado ali, né, na hora de medir e tal, é de boa. Beleza. Tá? Só que eu posso, por exemplo, tornear esse eixo e eu tenho quantos corpos aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corpos. Pelo desenho, eles têm que estar todos no mesmo centro, tá? Só que o cara vai tornear, por exemplo, prendeu a peça aqui, prendeu lá no meio aqui, ó, com a castanha. A peça tá presa aqui no meio aqui, ó. Aí ele torneou aqui, fez o cone. Beleza. Aí ele tirou da placa. Tirou da placa, esse centro já era, perdeu. Professor, mas eu vou zerar com o relógio comparador. Não, você vai zerar com o relógio comparador, mas nunca vai sair exatamente no mesmo centro. Ele aproxima bem, mas não vai estar exatamente no mesmo centro, tá? Então, eu tirei dele. Aí vou usinar esse cara aqui, ó. Usinei aqui, beleza. Já criei um outro centro. Então, vamos supor que aqui variou 2 centésimos para cá. Aqui variou 2 centésimos para cá. Se eu tenho uma variação de 2 centésimos para um lado e 2 centésimos para o outro, quanto que isso vai dar no meu batimento total? 4 centésimos. 0,04, perdão. 4 centésimos já foi para o pau, por exemplo, a minha tolerância G6 aqui, ó. Já é maior do que eu teria de tolerância dimensional. Tá? Então, eu tenho que sempre tomar cuidado com isso. Então, como que normalmente se faz? A gente sempre busca usinar a maioria dos corpos numa única pegada. Então, em uma única centragem ou fixação, no caso da fresadora. Que na fresadora também, apesar de ser uma fixação na morsa, se eu ficar tirando e voltando ela toda hora, eu vou acabar, muitas vezes, tirando ela do paralelo, do perpendicular, né? Então, o principal seria isso daqui, ó. Eu buscar usinar a maioria dos corpos em uma única centragem, ou numa única fixação. Que aí eu elimino esse erro de ter que tirar a peça da fixação, a hora que eu voltar, eu fixar ela numa posição diferente. Beleza? Então, por isso daí, analisando essa peça, né, o que eu faria? Qual seria o planejamento aí que eu
que eu trabalharia nesse cara? O que vocês acham que seria melhor? Eu tenho aqui, ó, se eu imaginar o seguinte, a minha peça tem 157, meu material bruto, então ele tem lá 157 milímetros, meu comprimento final é 152. Então quer dizer o quê? Eu tenho 5 milímetros de sobremetal aqui, ó. Se a peça não tiver com corte muito ruim, com 1 milímetro, meio milímetro, eu limpo um lado. Sobra mais 4 aqui. Daria para eu prender só por esses 4 milímetros de sobremetal que eu tenho aqui? É arriscado, mas daria. Não vou dizer que não dá. Com contraponta segura, tá? Mas é arriscado. Beleza? Só que se eu analisar o seguinte, a minha ferramenta, normalmente, ela é corte direito, né? Então, vamos supor que eu tenho a minha pastilha aqui, eu vou usinar daqui para lá, tá? Então, geralmente, ela é corte direito. Eu consigo entrar com essa ferramenta e fazer a usinagem nesse perfil aqui, ó? Não vou conseguir. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Sem sombra de dúvidas, o ideal seria eu virar. Ah, professor, mas eu posso entrar com a ferramenta esquerda ou um bedame aqui? Pode, você poderia entrar com a ferramenta esquerda ou um bedame aqui. Só que você tem que lembrar que a tua placa, né, a placa do torno, vai estar girando aí a 1000, 1500 RPM aqui, ó. Então, qualquer bobeada que você der, você joga a ferramenta na placa. Já arrebenta a ferramenta, arrebenta a placa, arrebenta tudo. Beleza? Então, sempre tomar cuidado com isso. Tá? Então, vamos lá. O que seria o ideal, então? O ideal seria que eu tivesse a minha fixação para esse cara. Eu dividi essa peça em 2 viradas. Ó. Então, lado 1, que seria o meu lado A, usino tudo que tem para esse lado, e lado 2 seria esse lado. Por quê? Se eu pegar essa usinagem, eu conseguiria fazer o quê? Então, primeiro, minha ferramenta vai vir daqui para cá, vai tornear o diâmetro de 36. Vou dar os passes aqui, torneei o diâmetro 36. Beleza. Vou depois acertar o diâmetro de 24G6. Depois já acerto o diâmetro de 22, acerto o de 20,5, acerto aqui o de 18, faço a conicidade, faço o canal, tá pronta a minha peça, tá pronto esse primeiro lado. Depois eu viro ela para fazer só o quê? Só para acertar aqui, ó, os 23 milímetros de comprimento e o diâmetro da rosca, que seria 16 milímetros. Tá? Então, eu vou ter uma virada nessa peça. Não tem como não virar. Até porque eu tenho que fazer uma rosca desse outro lado. Tá? Vou ter uma virada. Ah, professor, tem como não ter essa virada? É aquilo que eu comentei, até tem. Só que eu teria que ter um pouco mais de sobremetal aqui, ó, para eu conseguir trabalhar com ela de uma outra forma. Tá? No comprimento. Eu tenho pouco material de comprimento, né, de sobremetal, beleza? Então, o ideal, galera, era a gente sempre dividir, tentar buscar isso daí. Usinei ao todo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 corpos de uma vez só. Deixei só um dos lados ali para terminar do outro lado, beleza? Então, sempre que eu for fazer um planejamento, eu vou tentar buscar isso daí. Ah, professor, mas eu tenho uma peça fina, que é o caso ali das buchas. Posso prender ela por 4, 5 milímetros? Pode. Desde que você, na hora que for fazer um desbaste maior, trabalhe com contraponta, sem problema. Ah, professor, mas eu preciso fazer uma furação. Aí você tem que pensar o seguinte, a tua furação você vai estar fazendo um esforço, né, axial. O que é axial? No sentido do eixo da peça. Tá? Ou seja, ela não está sofrendo esforço nenhum radial. Tá? Então, pode furar sem medo. Se ela estiver presa só por 5 milímetros lá, ela segura. Ela não vai segurar se você fizer um esforço muito grande radial, no sentido contrário ao eixo da fixação. Beleza? Então, vamos começar lá a nossa questão
acordo com essa nota aqui, ó, vamos lá, ó. Então, primeira coisa que eu faria nessa peça, o que vocês acham que seria o mais lógico ao usinar esse cara? Pelo que eu falei. Então, tem lá o lado A e o lado B. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o quê? Eu tenho que fazer essa minha face de referência sempre. Sempre eu começo pelo faceamento, tá? Depois, o furo de centro. Para eu fazer esse furo de centro aqui é para um apoio para contraponta, né? Então, para eu fazer isso daí, o que que eu vou fazer? Eu posso prender a peça aqui no meio sem problema nenhum, tá? Porque eu vou fazer um faceamento e vou fazer um furo de centro. Desde que ela não fique pulando muito, tá? Mas o ideal é já prender ela na posição de usinagem. Lembra lá? Sempre evitar tirar o maior número de vezes possível esse cara da placa, tá? Então, o que que eu faria, né, analisando esse cara? Então, operação 1, tá? Não é para ficar o troço ali, caceta. Então, operação 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou fixar essa peça na placa, tá? Deixando quantos milímetros preso na placa? Ou para fora da placa, né? Voltar lá, ó. Então, eu faria o quê? O que seria, ao meu ponto de vista, aquilo que eu comentei com vocês, né? O ideal para a gente fazer essa usinagem. Então, primeira coisa, tá? Eu fixaria esse cara, né, aqui, ó. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. O importante, galera, quando a gente vai fazer uma fixação, seja no torno, na fresadora, no que for, é o quanto ela tá para fora do elemento de fixação, tá? Não o quanto ela tá preso. Lembra que aqui eu tenho sobremetal, coisa do gênero. O importante é o quanto eu tenho de fixação para fora da placa aqui, tá? Então, eu sei que minha peça tem no total 152 milímetros, tá? Eu vou usinar até o final da engrenagem aqui, ó. Que daria quanto? Daria 113, né, mais 16. 113 mais 16, 129. Então, eu vou deixar 129 para fora? Não. Lembra lá, ó, que você vai ter que facear um pouquinho aqui para limpar, para criar referência. E sempre a gente deixa aqui um gapzinho, um fator cagaço ali, para caso eu passar dessa medida, eu não bater na placa, eu posso chegar bem próximo da placa, tá? Posso praticamente encostar na placa, mas o que eu não posso é colidir, dar aquela pancada na placa que daí eu arrebento a ferramenta. Então eu vou deixar ela aí aproximadamente 129, mais aí o meio milímetro de faceamento, 1 milímetro, um pouco mais de 130, beleza? Então vamos lá, fixar a peça na placa com aproximadamente 130 milímetros para fora, beleza? E facear. O que que é facear? É fazer essa primeira operação, essa limpeza, né? Então, o faceamento, lembra lá, qual máquina que a gente vai usar? Torno. Para completar aqui, a maioria das operações são torno, né? Por lá. Esse faceamento, pessoal, é uma usinagem externa. Então, para essa usinagem externa, a gente vai trabalhar com suporte de torneamento externo, pastilha de metal duro. Beleza? Parâmetro de corte. Quais os parâmetros de corte que a gente vai determinar? RPM, velocidade de corte. Então, a gente vai calcular para
todas as ferramentas e todos os diâmetros. Então, se eu pegar lá, velocidade de corte para aço 1020, dando uma ferramenta de metal duro, lá na tabela, eu vou chegar ali em mais ou menos aí 130, vamos supor. Então, 130 vezes 318, vou pôr lá, né? VC, velocidade de corte de 130 metros por minuto. E aí, vou fazer aquele cálculo básico. Velocidade de corte vezes 318 divididos pelo diâmetro. Qual o diâmetro? Vou facear. A minha peça, ela está bruta aqui. Ela está com 38 milímetros. Beleza? Então, eu posso trabalhar com maior diâmetro. Posso trabalhar lá com o diâmetro, por exemplo, de 36, para calcular essa rotação. Então, lembra que no torno, o diâmetro é o diâmetro da peça. Tá certo? Então, a princípio, a gente faria o quê? Velocidade de corte vezes 318 divididos por 36. Tá? Não. Aí vai chegar na minha rotação lá. Vou pular isso daí já, só para deixar como exemplo. Então, 130 vezes 318 divididos pelo diâmetro lá, que é 36. Aproximadamente 1148. Vamos arredondar esse cara aqui. Então, 1150 RPMs, aproximadamente. E assim eu vou fazer para todas as operações, pessoal. Então, de acordo com a minha ferramenta, de acordo com o material a gente sabe que é o quê? É aço 1020. Vou lá na tabela de torno e determino esse cara, tá? Ah, professor, uso de desbaste ou de acabamento? Podem usar a velocidade de corte intermediária ali, a gente tem o gap, né? Entre desbaste e acabamento, podem usar a intermediária. Ah, mas qual que é a certa? Qualquer uma dentro desse gap, tá? Então, na tabela está lá de 120 a 150. Usa ali os 130, que você possa usar tanto para desbaste quanto para acabamento. Isso para fatores de planejamento, tá? Então, vamos lá. Primeira operação. Segunda operação. Faceei. Vou precisar fazer o quê? Realizar o furo de centro, tá? Então, realizar o furo de centro para eu poder pôr o contraponta para usinar os diâmetros. Quais ferramentas? Broca de centro, aço rápido, lembra que as brocas todas em aço rápido, né, que a gente vai trabalhar sempre com a broca em aço rápido, beleza? Diâmetro, aí entra naquilo que eu comentei com vocês ontem. A gente vai ter que ir lá no Google, né, ou vai ter que consultar uma tabela para saber qual que é o diâmetro. Então, lá eu tenho acima de 0 a 6, acima de 6 até 10, acima de 10, aqui faltou um número, mas é até 16, né, que é o próximo aqui. Então, de um lado do eixo, eu tenho um diâmetro de 14. Do outro lado, eu tenho um diâmetro de 16. Então, eu vou usar uma broca de centro de quanto? Entre 10 e 16. Então, entre 10 e 16, vou usar uma broca de centro com diâmetro de ponta de 2 milímetros. É esse diâmetro que eu vou usar para calcular a rotação, tá, pessoal? Não é o diâmetro maior da broca, onde é feita a fixação. É o diâmetro da ponta dela. Por que o diâmetro da ponta dela? Se eu calculo pelo maior, eu vou estar fazendo muito esforço. E se eu ponho uma rotação muito baixa, é batata, é certeza que essa ferramenta ela vai quebrar lá dentro. E ela quebrou ali dentro para tirar um parto, cara. Não sai com outra broca, só se for com uma broca de metal duro. Beleza? Então, quer dizer o quê? Essa pontinha aqui, ó, o diâmetro da minha broca aqui, ó, a pontinha dela aqui, ó, é uma broquinha de 2 milímetros. Vamos pôr lá na tabela. Então, broca de centro, aço rápido, diâmetro. Caceta. Diâmetro, 2 milímetros. Beleza?
Então, eu vou inserir lá a broca de centro, mesma coisa. Vou calcular velocidade de corte e rotação para a broca de centro, material da broca, da ferramenta, é aço rápido. Vou lá na tabela de brocas e procuro a velocidade de corte para esse cara. Beleza? E assim, consequentemente, para cada operação, tá? Eu vou fazer com vocês aqui a sequência lógica de operação e as ferramentas, tá? Os parâmetros de corte aí vocês calculam e a gente, quando vocês me enviarem, eu dou eu passo um gabarito para vocês, se está certo ou está errado, ou aproximadamente aquilo. Beleza? Não vai levar muito tempo aí. Então vamos lá. Operação 3. Até agora eu fiz o quê? Faceei, fiz o furo de centro. Minha operação 3 aí é eu tornear o comprimento, o diâmetro maior aqui, ó. Por que eu começo sempre torneando do maior para o menor? Dois motivos. Primeiro, para eu já vou desbastando o próximo diâmetro. Então, enquanto eu estou torneando um diâmetro maior, eu já desbastei esse cara aqui, ó. Enquanto eu tornei esse cara, eu já desbastei aqui e assim consequentemente, tá? E outro motivo, que caso eu mate essa peça, né, vamos por lá, matei no comprimento aqui, era 113, eu passei um pouquinho desse 113. Eu posso dar uma faceada aqui, ó, e fazer a minha peça reviver, digamos assim. Depende, lógico, do quanto eu matei. Se eu matar por muito, né, aí é problema. A mesma coisa, matei aqui. Não, eu venho aqui, dou uma jogada para trás e faceio lá na ponta. Tá? Então, eu tenho um gap para trabalhar esse material dentro do sobremetal que eu tenho ali. Posso usinar um pouquinho mais ali, voltar, tal. Então, tentar achar um jeito de eu não perder minha matéria-prima, tá? Caso eu mate, não estou falando que vocês vão matar a peça, né? A gente quase não mata, beleza? Então lá, vamos para a sequência então. Primeira, operação 3, né? Tornear diâmetro de 36 milímetros, né, por um comprimento total de quanto? 113 mais os 16 da engrenagem, né? Então, por um comprimento de 129. Professor, nesse desenho, se eu passar do 129 aqui, tem problema? Aí você tem que analisar aqui, ó. Esse diâmetro é menor, então não faz mal. Posso passar 130, 132 aqui sem problema. Se esse lado que eu estivesse fixando fosse um diâmetro maior, aí sim, aí teria problema. Aí eu teria uma peça morta, digamos assim, nesse pedaço ali. Tá? Mas não é o caso aqui. Então, por isso que eu falo para vocês, a análise tem que ser feita peça a peça. Tá? Então, torneei esse cara aqui, estou com o cilindro inteiro. Vou partir para o diâmetro de 24. Então, próxima operação. Operação 4. Tornear diâmetro de 24 milímetros por um comprimento total de quanto? Vamos analisar lá no desenho. 113. A minha ferramenta, né, para todo torneamento externo, pastilha de metal duro. Os próximos dois também são metal duro, já vou pôr ali. Ó. Então, torneei o diâmetro. Aqui, torneei o diâmetro de 24. Vou tornear o próximo diâmetro de 22 e diâmetro de 20,5. São os próximos dois steps aí que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Então, operação 5, né? Tornear diâmetro de 22 milímetros por... Então, o comprimento do de 22 lá, ó, 83. E o comprimento do 20,5, 53.
por 83. E a próxima lá, tornear diâmetro de 20,5 milímetros por 53 milímetros. Também com pastilha de metal duro. Então, toda a usinagem externa, tá? Então, torneei lá diâmetro de 24, torneei o diâmetro de 22 por 83, torneei o diâmetro de 20,5 por 53. Aqui é aquela mesma questão. Tá, professor, mas o 20,5 termina em 50. Por que 53? Que eu já desbasto ela aqui, ó. Já deixo ela só para fazer o canal direto. Já deixo até marcado o final do canal. Beleza? E aí eu venho aqui para o meu diâmetro de 18, que seria a próxima operação. Então, operação 7. Tornear diâmetro 18 milímetros por 30. Por 30 de comprimento. Também pastilha de metal duro. Tá certo? Operação 8. Então, até agora eu torneei o quê? Torneei esse cara. Torneei esse cara. Torneei aqui. Torneei aqui. E torneei aqui. Tá certo? Vamos apagar aí para ficar mais fácil a visualização. Então, até agora lá na sequência, torneei lá diâmetro de 36, diâmetro de 24, diâmetro de 22, diâmetro de 20 e diâmetro de 18. Beleza? Então, eu estou lá com os corpos cilíndricos. Tá? Agora, eu tenho o quê? Eu tenho que tornear, né, o que me falta? A conicidade e o canal. Tá? Nessa sequência, o que eu faço primeiro? O canal ou a conicidade? Normalmente, a gente faz tudo que é paralelo primeiro, tá? Por que tudo que é paralelo? Lembra lá quando a gente estava falando do torno do carro superior lá? Cadê? Vamos voltar lá atrás. Lá. Desse cara aqui, ó. Então, para eu tornear conicidades pequenas aí, tornear conicidades aí até 50, 60 milímetros de comprimento, que é aproximadamente o curso desse cara aqui, eu teria que soltar esse parafuso, né? E fazer o quê? E inclinar esse carro, ou para cá, né? Ou para cá, dependendo do sentido do ângulo. Ah, se eu quero que o meu ângulo saia com a conicidade para fora, né? Eu vou inclinar o carro para lá, que a hora que eu movimentar, a minha ferramenta vai correr nesse sentido. Ah, não, eu quero que a minha conicidade saia para dentro. Aí eu inclino o carro para trás, porque daí eu saio com a conicidade nesse sentido, tá? Então, se eu inclinar esse cara, lembra que eu falei para vocês que ele até tem uma graduação ali, mas é uma graduação aproximada, é de grau em grau, não tem assim uma precisão dimensional. Ah, é exatamente 1 minuto de graduação. Não, então é visual ali no grau inteiro, tá? Então, o ideal é a gente fazer a peça, tudo que é paralelo primeiro, tá? Que aí eu mantenho todo o alinhamento da peça, e depois, sim, aí eu faço a conicidade desse lado, tá? Então, eu vou fazer primeiro o quê? Vou fazer primeiro o canal, beleza? Depois eu inclino o carro para fazer a conicidade. Então, vamos lá. Então, é este. Então, operação 8, né? Tornear canal de diâmetro 19,5
por 3 milímetros de largura. Então, se eu analisar lá, ó, 50 para 53 dá quanto? Dá 3. Quer dizer que esse cara aqui, ó, ele tem 3 milímetros de largura, tá certo? Qual ferramenta eu vou utilizar para fazer o canal? Aí eu posso entrar com bits, que é aquela ferramenta quadrada que eu mostrei para vocês, afiado aqui com 3 milímetros, né? Então, desbasto a lateral dele, deixo com 3 milímetros. Ou a ferramenta ideal para fazer esse tipo de canal é o bedame, tá? Por quê? Porque ele já tem aqui uma secção menor. Então, se eu for afiar, a lateral dele é menos. Então, eu vou trabalhar para fazer canal, para sangria, para corte. Normalmente, a gente trabalha com bedame. Então, a gente vai utilizar para fazer esse cara, bedame de aço rápido. Afiado com 3 milímetros, eu entro direto ali fazendo o canal. Mesmo esquema. Na tabela de torno, vou procurar lá velocidade de corte para aço rápido, né? Então, a velocidade de corte é 20. 20 vezes 318 divididos por 19,5. Vai me dar a rotação aqui, beleza? E aí, sim, a nona e última operação desse lado. Tornear conicidade com diâmetro final 14 milímetros, né, por um comprimento total de 20 milímetros, o que vai me gerar um ângulo de quantos graus? Quantos graus vai dar essa conicidade aí, galerinha? Tá me dizendo alguma coisa no desenho? 20 graus. Não. Esse 20 é o comprimento dela. Ah, sim. Não é a inclinação. O grau que a gente fala é esse ângulo aqui, ó, daqui para Sim, eu cá. tô vendo. Beleza? Tô vendo a engrenagem, ele é nada. Não, aqui é da engrenagem. Aí é o ângulo de pressão da engrenagem é 20 graus. Tem alguma cota me indicando esse grau ali, pessoal? Não tem. Se não tem cota, aí cai naquilo que a gente comentou na aula passada, tá? Aqui cai aqueles cálculos necessários. Por quê? Cara, eu não tenho um grau aqui, só que para eu tornear essa peça, eu vou ter que inclinar o meu carro superior ali, a minha espera, em algum grau, para eu acertar essa conicidade, tá? Normalmente, o cara que já tem mais noção de matemática, vamos só aumentar esse desenho aqui um pouco. Então, o cara que já tem ali uma noção de matemática, ele vai pegar essa conicidade e vai ver lá, cara, aqui me forma um triângulo retângulo. Opa! Então, eu consigo calcular, se eu tenho 20 milímetros aqui, tenho 14 milímetros nesse diâmetro, tenho 18 milímetros aqui, 18 menos 14 dá 4 milímetros, certo? Quer dizer o quê? 2 milímetros para cá e 2 milímetros para cá. Opa, então quer dizer que eu tenho um triângulo retângulo, né, com 2 milímetros de cateto oposto e 20 milímetros de cateto adjacente. Consigo calcular o ângulo. Isso por trigonometria. Então, o cara que tem uma visão de matemática, o cara vai ter essa visão, o cara vai ver ali, vai conseguir calcular dessa forma. Mas muitas vezes, quando a gente está no dia a dia, na correria, cara, eu não posso parar para pensar em fórmula de trigonometria. Eu tenho que linkar isso com tornearia. Né? Como que eu faço para linkar isso com tornearia? Nas tecnologias aí, nas bibliografias, a gente já tem uma fórmula direta para calcular esse cara aí, né? Que é qual? É a mesma fórmula da trigonometria, porém de uma forma né,
um pouquinho mais voltada para a realidade que a gente tem, que seria o quê? Normalmente, na trigonometria, o cara usaria lá tanque igual coca, tangente igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Puta, só que daí eu vou ter que fazer toda essa análise aonde está o meu triângulo retângulo aqui, determinar o ângulo que eu quero, qual que é o meu cateto oposto, qual que é o cateto adjacente. E no dia a dia a gente não tem esse tempo. Então a gente fez o que na tornearia? A gente adaptou essa forma. Então, normalmente, a gente vai trabalhar com o seguinte, ó, tangente do ângulo é igual diâmetro maior da conicidade. Nossa, meu mouse ficou muito ruim. Deixa eu apagar isso daí e fazer de novo. Então, lá, ó. Aí, agora vai. Então, a gente vai trabalhar com a seguinte forma, ó, tangente do ângulo, que é o ângulo que eu quero de inclinação lá, é igual diâmetro maior da conicidade menos o diâmetro menor da conicidade, ou seja, 18 sobre 14, tá? Divididos por 2 vezes o comprimento. Qual que é o comprimento da minha conicidade? 20. Então, trazendo para a matemática, tangente do meu ângulo, que é o cálculo de trigonometria, que é a fórmula de tangente normal, 18 menos 14, 4. 2 vezes o comprimento, né? O comprimento do meu ângulo é 20, 2 vezes 20, 40. Então, eu vou ter uma tangente de 0,1, certo? Esse é o valor da tangente do meu ângulo. Como que eu uso, como que eu sei qual ângulo tem essa tangente? Existem 2 formas. Primeira forma, calculadora científica, tá? Então, se eu for numa calculadora científica lá, deixa eu pegar aqui, vamos zerar ele, cancela tudo. Onde que eu cancelo esse troço aqui? Não. Tá. Então, vamos lá. Vou pegar lá 4 divididos por 40, 0,1. Na calculadora científica, aí vai depender o modelo, tá? Deixa eu pegar uma que eu tenho aqui, mais fácil de mostrar para vocês. Então lá, pessoal, quem tem, por exemplo, o modelo padrão, que seria semelhante ao da Cássio, que é esse cara aqui, ó. Como que eu calculo esse cara? Eu achei lá, então, 4 divididos por 40, tá? Igual a 0,1. Aí eu vou em segunda função, né, que toda calculadora científica, ele vai ter aqui, ó, então nos botõezinhos lá, ó. No caso das Cássios, é o shift, né? Então, shift tangente. Cadê o tangente daqui? Então, shift tangente. Ele me deu um valor lá, ó, de 5,70. Só que lembra o seguinte, a minha calculadora, né, todas as calculadoras, na verdade, quando elas estão em radiano ou em gradiano, depende da... O ideal é ela estar em grade, tá? Então, quando ela está em grade, seria decimal. Então, o grau eu não divido ele em decimal, eu divido ele em 60 minutos. Então, na Cássio, eu consigo vir, tem um botãozinho lá, ó, 5 graus e 42 minutos, tá? Quer dizer o quê? Eu teria que inclinar o meu carro 5 graus e 42 minutos. Algumas calculadoras, elas têm basicamente o que está no computador aqui, ó. Então, eu tenho lá segunda função, aí as funções, né, vai ter lá tan, né, que é a tangente. Então, segunda função, tangente. Opa, deu ruim. Estava em grade, tem que estar em DEG.
Deixa eu voltar lá. Então, 0,1, né? Trigonometria. Segunda função, tangente, ó. 5,71. Tá? Quer dizer o quê? Que o meu ângulo lá é de 5 graus e 71 centésimos de grau. Beleza? Nas calculadoras Cássio, se eu aperto aqui a conversão, ó, 5,71, aperto a conversão para graus e minutos e segundos, ele já me dá o valor direto. Então, 5 graus e 42 minutos, que é a divisão correta do grau. Se eu não tenho a calculadora, o que eu faço? Aí eu tenho aqui, ó, eu vou estar, me lembrem, até segunda-feira, para eu enviar para vocês, eu tenho tabelas, ó, tabelas de trigonometria, tabela de seno, cosseno, tangente. Então eu vou lá na tabela que eu tenho lá de tangente e vou procurar o valor mais próximo que eu achei lá no meu cálculo, que era 0,10, né, 0,1, certo? Na tabela ali, ó, o valor mais próximo que eu achei foi quantos? Foi 0,992, beleza? Isso vai dar o quê? Se eu cruzar a tabela aqui, ó, 5 graus, beleza? E quantos minutos? 40 minutos, tá? Na calculadora lá deu 5,42. Então a gente tem lá, ó, 5 graus e 40 minutos. Quer dizer o quê? Lá no torno eu vou inclinar, né, com inclinação aproximada de 5 graus e 40 minutos aproximadamente. Beleza? Também com pastilha de metal duro, tá? E também no torno. Beleza? Fechou a conicidade, fechou esse cara aqui. Quer dizer o quê? Esse lado da minha peça está pronto, a parte torneada. Agora eu faço o quê? Viro ela, faceio para acertar o comprimento, furo de centro, torneio o diâmetro de 16, faço o canal, faço a rosca, fechou minha peça. Né? Então, basicamente, é como se eu tivesse a peça inteira aqui, ó. Vou virar ela, né, para usinar esse lado. O que eu vou precisar fazer? Então, primeiro, facear ela aqui, ó, né? Eliminar o material aqui para acertar o comprimento final dela. Então, operação desse segundo lado, facear ela para acertar o comprimento final. Depois, tornear o diâmetro de 16. Né? Torneei ele aqui. Depois, fazer o canal, abrir a rosca da peça, né? Sem malícia. E aí está pronta a minha peça final. Então, vamos lá. Então, operação 10. Então, operação 10, virar a peça. Certo? Lembre sempre, tirei ela da placa, já tenho parte torneada, já tenho peça na dimensão final, vou precisar zerar. Então, zerar e facear no comprimento final. 153 milímetros. 153? Não, 152 milímetros. Né? $152 no torno. Também pastilha de metal duro. Beleza, faceei, operação 11. Né? Acertei o comprimento, agora sim. Tornear diâmetro da rosca. M16. Tá, professor, quanto que eu vou tornear? Toda rosca ela é cotada pelo diâmetro do parafuso. Quer dizer o quê? M16, o diâmetro do fuso é de 16 milímetros, tá? Quando a gente vai tornear para esse cara, normalmente a gente deixa já uma folga
para que eu tenha folga de funcionamento da rosca, para que eu não precise ficar ajustando, para ela ficar muito apertada. Então, vou tornear aí com 15,8, 15,9, né? Então, no máximo aí 15,9. Para que eu tenha essa folga. Então, tornear o diâmetro da rosca no torno, tá? Também com pastilha de metal duro. Torneei, né? Falta fazer o quê? Então, já passei no comprimento, torneei, faltou o furo de centro aqui, caramba. Ó, já esqueci do furo de centro. Nesse caso, não precisaria, né? Vou pôr aqui, ó. Passei no comprimento, furo de centro, torno, broca de centro, diâmetro 2 milímetros. Furo de centro, tal. Operação 12, tornear o diâmetro. Beleza. Agora sim, operação 13, né? Tornear canal de saída de rosca. Qual que é a função, né, nas peças quando a gente torneia? A maioria das peças torneadas, que a rosca vai sair no torno, ela tem esse canal aqui, ó. A função é basicamente saída de rosca, tá? Para que a gente tenha um espaço para a ferramenta sair aqui, ó, sem colidir nessa parede lateral, sem colidir no outro diâmetro. Então, por isso que ela leva o nome, canal de saída de rosca, tá? Então, para quando eu vier torneando, a ferramenta ela venha. Vamos por lá, vou tornear aqui, vou fazer a rosca, ela vem, 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 vem. A hora que ela sair aqui, para eu não entrar com a ferramenta na peça, eu consigo ter um espaço para sair e voltar para cá de novo. Faz o passo, sai e volta. Por isso o canal saída de rosca, tá? E todo canal que a gente for fazer, a gente vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar lá com arame de aço, arame de aço rápido. Canal de saída de rosca, ela vai ter um diâmetro de 12 milímetros por 3. Beleza? E aí, torneei, fiz o canal de saída de rosca, fiz o diâmetro. Agora, a última operação no torno seria eu roscar esse cara, tá? Então, vamos lá. Então, roscar M16. Né? Só que tem um porém, galera. Quando a gente fala em M16, a rosca ela tem diâmetro, ela tem passo, ela tem número de entradas, ela tem sentido. Então, como eu comentei com vocês, tudo que não está na cota é o padrão. O que é o padrão de uma rosca? Uma entrada só, então é um filete de rosca só, tá? Sentido de aperto, direita, então o sentido da rosca é direita. Passo padrão, dimensão padrão. Então, qual que é o passo de uma M16? Não tem nada na cota lá, ó. Então, se eu pegar lá uma cota M16, não tem nada. Então, eu vou ter que ir numa tabelinha de rosca e verificar esse passo, tá? Por quê? Porque lá no torno, quando eu for fazer a regulagem da caixa Norton para fazer a usinagem, tá? Eu vou ter que regular esse passo. Então, M16 por 2 milímetros. Beleza? No torno. Bits ou bedame, né? Tanto faz nesse caso. Normalmente a gente usa bits afiado para rosca métrica, tá? Por que rosca métrica? A rosca métrica, ela tem o ângulo de afiação de 60 graus.
né? Então, o M me diz lá que é a rosca métrica. Se eu fosse usinar, por exemplo, uma rosca em polegada, aí eu teria que ter um bit desafiado para o grau de rosca em polegada, que normalmente a Whitworth é 55 graus, tá? Então, eu tenho que ter lá o ângulo de afiação da ferramenta de 60 graus. Beleza? Terminei a minha parte, que seria torneada, tá? Tá faltando o quê? Agora tá faltando aí a parte fresada, tá? Então, na parte fresada, aí é indiferente, tá? Normalmente a gente trabalha primeiro com as ferramentas verticais e depois com as ferramentas horizontais. Aqui eu vou ter que trabalhar com as duas. Então, eu vou ter que trabalhar, por exemplo, primeiro eu venho e faço o canal de chaveta e depois, com a fresa módulo, eu faço o entalhe dos dentes. Beleza? Porém, contudo, como que eu vou fazer para prender esse cara? Vou ter que prender no cabeçote divisor, tá? Então, o próximo passo seria eu levar para a fresadora, fazer a fixação desse cara no cabeçote divisor para abrir o canal do oblongo aqui, ó, de 5 por 20, tá? Aqui tem um porém, pessoal. Quando a gente trabalha com canal fresado, sempre tomar cuidado com o diâmetro da ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta, normalmente, ela tem um diâmetro estreito, né, ou aí diâmetros até 20, 25 milímetros, mas normalmente ela tem o diâmetro que ela já é na dimensão exata. Por exemplo, 5 milímetros. A fresa ela tem exatamente 5, 4,99, 5. Qualquer trabalhada que essa ferramenta der, qualquer vibração, qualquer trabalhada na mesa dessa máquina, eu mataria esse canal, tá? Então, quando o canal ele tem uma tolerância grande, a tolerância aberta, que é esse caso, beleza, sem problema, tá? Posso entrar direto com uma fresa de topo de 5 milímetros. Uma topo reto, né, que o fundo dele é reto, então posso entrar direto com a fresa de topo reto de 5 milímetros. Se eu tenho um canal oblongo, ou qualquer outro tipo de canal que eu preciso fazer na fresa de topo, vamos supor lá, um canal de 10 com a tolerância de 2 centésimos. Posso entrar com a fresa de topo de 10? Não. Por que não? Porque com certeza é a mesma situação da broca, a fresa. Um pouco menos, um pouco mais preciso, na verdade, mas a mesma situação. Mas com certeza essa ferramenta ela vai abrir com mais de 10 milímetros. Tá? Principalmente se for aço rápido, porque aço rápido trabalha mais do que metal duro. Beleza? Então sempre tomar cuidado nos canais. Canal, rasgo, qualquer tipo de parte fresada que você vai trabalhar com fresa de topo, se for um canal de precisão, se for um canal que você tenha que ter um cuidado, sempre entrar primeiro com a dimensão menor, né, para fazer esse desbaste. Então, eu entraria, por exemplo, lá com a fresa de topo de 4 milímetros, desbastaria o meio, tá? E aí sim, jogaria de 5 para dar esse acabamento, ou com a de 4 milímetros mesmo, deslocaria meio milímetro para cada lado na parede, fazendo uma usinagem como se fosse fazer um retângulo usinado, beleza? Então, sempre tomar cuidado com isso. Então, primeiro, a gente faria esse canal, né? Então, na fresadora, vamos lá. Então, operação 15, né? Montar e alinhar peça no divisor. Usinar canal oblongo, né, que é o formato desse canal, quando ele é um canal achatado, raiado nas pontas, leva o nome de oblongo, né? Canal oblongo de 5 milímetros por 20 de comprimento por 4 de profundidade, beleza? Aonde que eu vou fazer esse cara? Na fresadora. Qual ferramenta? Fresa de topo reto, que é a fresa mais comum, aquela que a gente usa para fazer a maior parte dos esbaixos. Então, canal, rebaixo, abertura de desbaste lateral. Então, o que for, a maioria dos casos a gente usa topo reto. Quando que a gente vai usar outro tipo de fresa de topo? Fresa de topo de perfil esférico. Quando o canal me exige um perfil diferente,
beleza? Fresa de canal em T, fresa de rabo de andorinha. Aí sim eu uso essas fresas de formatos especiais. Para um desbaste de canal, desbaste de rasgo, a gente sempre usa fresa de topo reto, beleza? Então, fresa de topo reto, aço rápido, diâmetro 5 milímetros. Ali pode ser 5, que a gente tem uma tolerância um pouquinho mais alta, beleza? Fiz o canal, última operação, operação 16, usinar dentes de engrenagem. Tá? Esse usinar dentes de engrenagem tem um porém, pessoal. Também a gente vai utilizar a fresadora, também vai utilizar o cabeçote divisor, tá? Só que para dente de engrenagem, existe uma máquina, não, uma ferramenta própria para dente de engrenagem, que é uma fresa que a gente chama de fresa módulo. Tá? A fresa módulo, o módulo normalmente é pelo número. Aonde que a gente vê esse cara? Aqui está no desenho, ele está me falando lá, ó tio, o negócio é o seguinte, você vai para essa engrenagem é de módulo 1,5, 22 dentes, ângulo de pressão de 20 graus, tá? Então, quer dizer o quê? Eu tenho que usar uma fresa módulo 1,5, né, própria para 22 dentes e para ângulo de pressão de 20 graus. Então, para cada tipo de engrenagem, para cada perfil lá, do dente da engrenagem certinho tal, eu tenho uma fresa módulo diferente. Né? Algumas são mais abertas, né? Outras são mais fechadas. Então, para cada perfil de dente, eu tenho que utilizar a minha fresa módulo correta. Normalmente, o jogo de fresa módulo, ela vem com 8 peças. Então, eu tenho a fresa módulo, né? Por exemplo, a módulo 1,5. Eu tenho 8 fresas módulo 1,5 no jogo. Módulo 2, eu tenho 8 fresas módulo 2 no jogo. Tá? Isso vai mudar o quê? Vai mudar de acordo com a quantidade de dentes. Se eu tenho uma menor quantidade de dentes, essa minha engrenagem vai ser um pouco mais fechada, ou seja, o perímetro dela é menor. Então, para ela dar um giro, ele tem que ser um ângulo um pouco mais fechado. Ah, não, eu tenho uma engrenagem maior, meu perímetro é mais aberto, então o ângulo ele tem que ser mais aberto para fazer o casamento das engrenagens, beleza? Então, por isso, normalmente a gente tem lá, para jogo de fresas, eu tenho um jogo de 8 fresas. Então, fresa módulo 1, ela vai de 12 a 13 dentes. 2, 14 a 16, 17 a 20, 21 a 25 e assim vai. Então, lá a gente tem quantos dentes? 22 dentes. Então, eu vou precisar de uma fresa módulo 1,5, tá? Número 4. Então, uma fresa módulo 1,5, número 4, que vai de 21 a 25. Deixa eu só fechar isso daqui. Então, vamos lá. Então, quer dizer o quê? Eu tenho lá uma fresa módulo 1,5, tá? 22 dentes. Vamos por lá, então. Então, fresa módulo, né? Qual módulo? Módulo 1,5, tá? Para 22 dentes, a gente viu que é número 4. Normalmente, essas fresas módulas têm um diâmetro padrão também, tá? Então, por exemplo, lá, a que a gente tem no Senai, se eu não me engano, tá? Vou pôr aqui como exemplo, mas se eu não me engano, é 60 milímetros de diâmetro, beleza? Então, ela é uma fresa módulo, 1,5, número 4, diâmetro 60 milímetros. Fechou. Essa seria a minha última usinagem. Então, terminei lá, entalhei os dentes, entalhei o canal, minha peça está pronta, né? Posso liberar ela para, sei lá, para venda, para cliente, para o que for. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, deu para entender um pouco a lógica
do planejamento? Deu para entender, mas que história essa peça, hein? É aquilo que eu falei, é bem detalhado, é passo a passo, né? Na prática, você vai fazendo automático ali. Mas para detalhar passo a passo, você precisa pôr ela operação por operação. Sim, né? Não, tá certo, né? Não vira bagunça. Senão vira fervo. Beleza, pessoal? Ô, Beleza. professor, Diga. dava para começar a peça se quisesse também o professor começou da esquerda para a direita, né? Começar da direita para a esquerda? Daria para começar da direita para a esquerda também? Dá também. Você só tem que tomar cuidado com o seguinte. Se Mas você daí tem que tomar cuidado só com o raio para não matar as outras medidas para trás, né? Do também. ângulo, no caso, ali, só com a entrada do ângulo ali para não ir matando para trás. Dá também, só tomar cuidado para não matar. Por isso que normalmente eu começo pelo diâmetro maior. Que caso eu mate o último diâmetro, eu consigo jogar o conjunto inteiro para trás, entendeu? Entendi. Se eu fiz o começo ali, puta, matei o último diâmetro lá no começo, eu vou ter que vir repassando um por um, tá? Então, E no caso de prender a peça ali, se no caso que nem o professor começou da esquerda para a direita ali, naquela parte onde vai a engrenagem ali, o ponto de engrenagem ali, se quiser prender naquele corpo da engrenagem ali, no meio do corpo da engrenagem para dar mais sustentação para a peça, pode também, não pode? pode. Só Porque que ele daí pode então ser o você. último corpo para ser usinado, porque daí ele fica só com esse diâmetro para usinar para o final e o diâmetro do M16. Isso, a hora que você virar, aí você teria dois diâmetros. Teria Daí que eu só tornear acertava o último, né? E daí, que é o diâmetro maior, que é o da engrenagem, eu a fecharia o engrenagem. diâmetro da engrenagem, e daí já entrava com o bedame ali para fazer o canal, para dividir a, A a saída entrada de de rosca rosca ali, ali, sim. sabe? A M16, e depois só faria M16. Aí sim. A única coisa que tem que tomar cuidado é que, por exemplo, você fixou ele pelo meio do diâmetro da engrenagem. É não chegar no diâmetro final, tá? Porque o Aham, que vai acontecer? Se você chegar no diâmetro final, a hora que você virar ela, você vai tornear ela até esse meio que está ali. Aí vai dar um desencontro, vai dar esse fora de centro que eu falei, tá? entendi. Beleza? E Então, naquela medida lá na G6 lá, se eu chegar na G6 ali, quando eu for usinando ali, já dá para chegar na G6 já no início da peça ali? Ou no caso, eu limpo a peça e daí posso deixar um pré-desbaste, por exemplo. não, Pré-desbaste, né? Da aí é 31. indiferente. É indiferente? Aí é indiferente. Aí depende da tua confiança. Se você tem confiança que não vai matar esse diâmetro, pode chegar no diâmetro direto. Ah, não, Beleza. eu quero dar aquele talentinho. Então você pode desbastar todos os outros diâmetros e vir só dando acabamento depois. Isso pode ser feito também. Tá. Não, beleza, só para não, né? Porque daí eu fiquei pensando. E daí, Não, no caso da M16 ali, pode começar na rosca, no torno e terminar no cocinete? Ou posso fazer no cocinete, fazer no torno e só finalizar a rosca no cocinete para tirar aquela diferencinha lá? tanto faz também, né? Normalmente, ali, como a minha peça já vai estar presa no torno, o que que a gente faz? Ah, Ou eu tiro ela pronta já, então aham, eu desbasto a rosca com um calibrador, com uma porca, alguma coisa ali até, né, pronta, ou eu inicio a rosca até ficar bem próximo e depois só repasso o cocinete só para dar uma calibrada. Também é tá. diferente. É aquilo que eu Beleza. falei, existem N formas, existem N maneiras, tá? Mas o importante é o quê? É seguir aqueles passos que eu falei. Sempre buscar uma fixação legal para que eu tenha uma melhor qualidade de acabamento, de geometria, tomando esses cuidados, né? Ah, vai dar desencontro de acabamento, a minha peça está fora de centro. Ou vai ficar ela inteira fora de centro. Então, aí acaba afetando, beleza? Beleza. Então, pessoal, na segunda-feira, então, a gente. Vocês conseguem me entregar esses planejamentos? Ou vocês preferem usar a aula de segunda para fazer eles? Daí, no caso, tem que fazer esse do eixo e as duas porcas já junto, professor? Do eixo e das duas porcas.
E eu Vou fazer responder uma por assim, todo mundo também não dá, né? não dá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A do eixo tá. O que está faltando é esse arquivo, eu vou salvar e vou enviar para vocês, tá? Tá. Para vocês terem como uma fonte de consulta aí para dar uma ajuda. Então, fazemos o seguinte: eu deixo a segunda-feira, então, para vocês fazerem esse planejamento, tá? E aí, lá em torno aí de 9h30, mais ou menos, eu entro, né, a gente vai estar com a reunião aberta também, eu entro só para tirar as dúvidas, beleza? E aí vocês me entregam na terça, na quarta-feira, pode ser? Pode ser. Então a gente entrega por. Manda por e-mail, professor? E-mail, foto pelo WhatsApp, arquivo no WhatsApp, qualquer forma, desde que eu consiga entender o que vocês estão escrevendo, né? Lembra sempre. Às vezes o cara vai tirar uma foto faz no caderno ali, divide as colunas, sequência, ferramenta, máquina, certinho, aí na hora de tirar foto fica tremido, ou fica ilegível, daí fica foda. Beleza, pessoal? Então, galerinha, a princípio, por hoje é isso, tá? Bom final de semana para vocês aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só entrar em contato, beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, pessoal, falou, tchau, tchau, bom final de semana aí. Boa noite. Obrigado, igualmente. Falou, tchau, tchau. Tchau, professor. Até. Tchau. Falou.